This call is now being recorded. Olá, tudo bem? Sou Emerson Santana, síndico profissional pela Santana Síndicos Profissionais, e hoje nós vamos falar de um assunto que, de determinada maneira, nos condomínios tem dado uma certa dor de cabeça. Posso dizer que até mais para os moradores do que para os condôminos, ok? Vou subir aqui a apresentação, só um minutinho. Então, nós estamos aqui hoje pela Santana Síndicos Profissionais. Só um minuto, subiu. Santana Síndicos Profissionais, eu sou Emerson Santana, síndico profissional. Aí é um pouquinho da minha formação, do meu histórico profissional e do período aí que estou atuando como síndico, desde novembro de 2016, praticamente 4 anos e meio. E de lá para cá nós já vivemos algumas experiências que hoje nos fizeram falar aqui desta norma brasileira 16280. E o foco dela é a RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica, ou a Anotação de Responsabilidade Técnica, que é a RT. A diferença de um para o outro é que quem emite o de cima é o arquiteto e de baixo o engenheiro. Por que eu senti necessidade de falar disso? Quem acompanhou alguns casos de uns prédios que desmoronaram, vieram a cair, ceder, no Rio de Janeiro, por volta dos anos ali de 2012, 2013, perceberam a falta que faz você estar em um condomínio, que você não reside sozinho, e venha a fazer alguma modificação na sua unidade. Então, esse é um caso sério e pode trazer alguns transtornos, tanto para você, quanto para os seus vizinhos de cima, de baixo, de um lado do outro, ou para o condomínio propriamente dito. Quando nós estamos falando de documentos técnicos, precisamos falar de profissionais aptos a, assim, realizarem, sendo estes o engenheiro ou o arquiteto, que muitas das vezes não responde civil e criminalmente pelo condomínio, assim como o síndico. Quando o prédio cai, quem está lá para responder é o síndico, não é o engenheiro nem o arquiteto. Então, a responsabilidade do síndico, infelizmente ou felizmente, acaba sendo maior do que do engenheiro e do arquiteto, porque o síndico, pelo Código Civil, em seu artigo 1348, responde civil e criminalmente pelo condomínio. Então, nós vamos falar aqui, basicamente, essas normas são referentes a reformas, e essas situações aqui é um resumo que nós vamos explicar nos outros slides, ok? Estamos usando aí material de um parceiro. Então, basicamente, o que não será exigido a ART ou RRT, ou seja, quando você não vai precisar pagar um engenheiro para se responsabilizar tecnicamente pela sua reforma. Quando você está pintando, então lixar, massa corrida, gesso na parede, no teto, pintura de paredes e pisos e teto, verniz, em esquadrias, etc., não precisa de RT. Revestimentos, aqui é um pouco polêmico e tem que ser bem interpretado. Ele fala de substituição de revestimento de pisos, considerando a mesma característica do existente, sem utilização de ferramentas de impacto para a demolição do anterior, instalação de piso laminado, carpetes e similares, substituição, revestimento de paredes, azulejos, considerando a mesma característica do existente, sem utilização de ferramentas de impacto para a demolição do anterior, instalação de papel de parede ou similar. O texto aí não está muito assim bem escritinho, falta alguma pontuação, mas basicamente se você vai retirar sem grande impacto para instalar outro, você não vai precisar da RT, Então tem que ficar atento nisso. Você recebeu um apartamento em que a parede está de azulejo pela metade, você vai completar apenas. Você não precisa de RT,
porque estamos falando de revestimento de características semelhante ao que já está lá. Piso laminado não precisa e assim por diante, ok? Isso para revestimento. Se você está falando de forro e teto, implementação, substituição de molduras, tetos, sancas, forros, não precisa. Agora, olha o que está entre parênteses. Desde que não interfiram na estrutura, principalmente na laje, na parte inferior da laje. Então, sanca que é presa no teto vai precisar de ART, ok? Fiquem atentos nisso. Emerson, se eu for fazer uma sanca aberta, que eu vou colar com gesso apenas na parede. Se o seu gesseiro e você confiam que ela presa apenas na parede, né, colada, não vai te trazer nenhum problema, não vai precisar da RT. Agora, se parafusou, usou a arma de tiro, e é tiro mesmo, tá? Quem trabalha com gesso sabe que tem um revólver de espoleta lá, que ele fixa um prego no teto, e é com tiro mesmo. Se for laje convencional e quebrar a lajota, e assim por diante, vai precisar da RT. Se não mexer na laje, não precisa da RT. Esquadrias, né? Às vezes você vai ali fazer uma manutenção na fechadura, vai substituir trinco, maçaneta, etc. Não precisa da RT, né? Tirar uma e colocar outra, desde que não interfira na estrutura de laje, pilares e etc. E das instalações, se você vai substituir uma peça do seu banheiro, né? Uma luminária, um lustre, um vaso sanitário pelo outro, isso não precisa de ART, porque o projeto ele já contemplaria uma sustentação para isso. E os diversos, né, manutenção e reforma de dispositivos diversos ou não citados anteriormente, mantendo a característica do original de projeto ou instalado originalmente, visando agregar durabilidade e eficácia do sistema. Então, aquelas coisas básicas, né? Uma moldura precisa de RT? Não. Um box simples, desde que você tenha a planta e saiba onde vai fixar, não precisa da RT ou RRT. Emerson, vou instalar um móvel planejado, vou instalar um canto alemão, uma rack de televisão, um painel de televisão, não precisa de RT. Você não precisa contratar um engenheiro. Você precisa da planta para você não furar em um local que venha te dar um problema, ok? Vai furar um cano de água, de esgoto, de gás, de instalação elétrica e etc. E quando precisa, né? Aqui são os itens que precisam, né? Você vai ler tudo isso? Vou fazer um resumo, né? Vamos lá. Se você vai furar vão e laje, né, viga e etc., precisa da RT. Remoção acréscimo de alvenarias. Precisa de RT. Aí vem a grande dúvida, né? Toda construção ou todo modelo de construção permite remover ou acrescentar alvenaria? Não. Se você mora em uma construção ou em um prédio de concreto armado, nem pensem nisso, por favor. Se vocês moram em uma construção de alvenaria de bloco estrutural, cai na mesma situação. Então, a maioria dos empreendimentos desses que têm sido entregue ultimamente, ou é bloco estrutural ou é concreto armado. Então, até para você fazer um furo na parede, você tem que pensar algumas vezes. Nós já tivemos situações da pessoa ir fixar um lustre ou um desses plafond, né, de luminária, e na hora que ele furar, na hora que a pessoa furou, varou a laje. Nós já tivemos situações de concreto armado que na hora de instalar o extintor, né,
furou a parede, o parafuso varou a parede e do lado de fora no acabamento você via que aconteceu alguma coisa, né? Porque do lado de cá é um furinho, do lado de fora vira um negócio ali de uns 10 centímetros que visualmente você enxerga de longe. Então tem que ficar atento aí. Nicho, por exemplo, de banheiro, né? Fazer um buraco na parede para fazer o nicho, fica bonitinho. Concreto armado, não pode. O engenheiro que assina ou permite isso, ele está se comprometendo com algo que é proibido. Bloco estrutural também não pode, né? Ah, Emerson, mas como é que eu sei o modelo de construção do meu apartamento? A construtora te indicou isso no seu contrato de compra e venda, ok? Mudança de uso no espaço com relação ao terceiro item aqui, ao original projetado, né? Ah, eu quero transformar um quarto comum em suíte, ou utilizar uma sala como biblioteca. Precisa de RT, né? Vou passar um drywall aqui no meio e vou mudar o destino do que foi projetado. Precisa da RT, né? Então, alteração de partes da estrutura, quebrar pilar, vigas, isso é muito perigoso, ok? Rasgo, cortes superficiais ou profundos em paredes, embutir tubulação e em alvenaria, impermeabilizações, seja lá qual for, aqui precisa da RT, né? Tem que ter ali a maneira de trabalhar. Substituição, aí vem aqui, ó, substituição de revestimentos, né, piso diferente do existente, caso mais pesado, ou instalação piso sobre piso. Precisa da RT, né? Substituição de piso cerâmico por piso de mármore, instalação de cerâmica sobre cerâmica. Por que precisa da RT? Você vai instalar isso numa cozinha. A cozinha tem as tubulações. Se você não tem o cálculo do sobrepeso, o que pode acontecer? O próprio peso do revestimento que você está instalando pode danificar a tubulação. Então, é algo que você precisa da ART, porque é o engenheiro que vai fazer esse cálculo. Substituição de revestimento de parede cai na mesma situação, né? Principalmente se você for utilizar martelete, marreta, serra-corte e etc. Ok? Então, isso daqui é para parte civil, serviço de pedreiro, aplicador de impermeabilização, pintor, etc. Aqui tudo precisa e a gente recomenda aí que para a realização desses serviços venha ser apresentada a RT ou RRT. E quando vai precisar deste documento para esquadrias? Quando você vai quando você vai fazer envidraçamento de sacadas, substituição de esquadrias de fachadas, né, para a implementação de peças diferentes a projeto. Isso é muito difícil de acontecer. Substituir aí uma janela, uma esquadria, né, principalmente apartamento, porque todas precisam ser iguais. Ou se você for reformar a fachada, cortina e seus componentes. Se você for abrir um vão para novas esquadrias, não é todo tipo de construção que aceita isso, principalmente em condomínio, por questão de fachada. E se você for implementar aí esquadrias relacionadas à acústica, caso isso não exista no seu, você vai precisar da ART, porque você está falando de uma janela mais pesada do que apresentada no projeto. Tem lugar ou construção que não vai aceitar isso, e se o engenheiro fizer, ele está assinando ali algo que pode ser perigoso para ele, tecnicamente falando. Instalações elétricas, né? Inserção de novos equipamentos que demandem novas cargas elétricas, circuitos e infraestrutura diferentes do instalado ou não previsto no projeto original. Se posso pôr um chuveiro de 10 mil watts, a construtora entrega a potência máxima do seu chuveiro. Se você quer dobrar, você tem que observar o que consta no projeto original e o quanto isso vai impactar na sua unidade e nas demais, né? Porque o disjuntor, tem um disjuntor que é seu, no centro de medição, fora do condomínio, e esse disjuntor, antes dele, tem um disjuntor que pega, em média, de 3 a 4 unidades. Ar-condicionado, qualquer situação
precisa ali da RT, né? E também tem que analisar se relacionado ao ar-condicionado, se há projeto previamente deixado pela construtora para isso. E se você for automatizar alguma coisa relacionada aí à comunicação, ao diferente do que foi instalado, caso interfira aí nas instalações elétricas, precisa da ART também. Hidráulica, gás e hidrossanitárias, né? Instalações e reforma do sistema de gás, inclusive implementação de aquecedores e demais equipamentos abastecidos a gás. Então, de repente, você comprou um apartamento que ele não tem chuveiro a gás e você quer colocar um chuveiro a gás. Primeiro que você não vai poder, e ponto final, né? Segundo, se o projeto contemplasse, né, tivesse passagem para isso, você deveria, ou deve, na verdade, contratar um engenheiro e ele vai verificar a convenção, regulamento interno e etc., para que você passe a ter esse sistema aí de aquecimento ou abastecimento a gás, ok? Acréscimo de pontos hidráulicos, caso demande interferência em alvenarias ou estrutura, né? Se você vai colocar uma torneira a mais ou não. Tome cuidado com isso daqui, porque é preciso ser feita uma análise se, principalmente imóvel novo, se isso não vai caracterizar perda de garantia perante a construtora, né? Então tem que ficar atento. E implementação de peças sanitárias, você vai acrescentar, então você não vai trocar um vaso sanitário. Tem um vaso sanitário, você quer colocar 2. Tem um lavabo, você quer colocar 2. Aí precisa de RT, diferente da substituição, ok? E quando você lê a norma ABNT, ela não exige que seja uma pessoa especializada que analise, ou seja, não é de engenheiro para engenheiro. Quando um engenheiro analisa o outro, você traz o custo do engenheiro para o condomínio. E muitas das vezes o condomínio que não vai fazer a obra paga pelo que vai fazer a obra. Então, o que nós estamos pedindo? E aí acaba sendo, de determinada maneira, um consenso entre os síndicos. Tem uns que nem sabem que a norma BNT ou a NBR 16280 existe. Essa é a verdade. Alguns síndicos não têm conhecimento. Mas os que têm conhecimento e precisam analisar, e isso demanda tempo, porque o morador tem pressa, para facilitar essa análise, seja do síndico ou da equipe dele, nós pedimos aqui o seguinte, que a ART ou a RRT do responsável técnico pela obra venha constando aqui na atividade técnica, execução ou coordenação de reforma. Tem gente que quer colocar acompanhamento, aplicação, e um monte de coisa que não faz sentido, sendo que é uma obra que está sendo executada. É mais ou menos como se a pessoa estivesse falando que é o responsável, mas não é tão responsável. Então, se você contratou o engenheiro ele tem que ser responsável técnico pela atividade técnica de execução. Aí aqui tem um exemplo, né, da maneira que está sendo aí descrito. Lembrando que aqui é na atividade técnica. Por quê? Isso daqui é muito seco, muito cru, o que vai ajudar em uma análise rápida e prática. Quando consta um memorial descritivo completo dos serviços pretendidos. Então, incluir dimensões e especificações técnicas, né? E o que isso quer dizer? O memorial deve conter a metodologia de execução e demais procedimentos. Por exemplo, item 1, demolição de segmentos de alvenaria convencional com uso de equipamento de baixo impacto, marreta e talhadeira. Aí vem o item 2, remoção de piso, regularização e assentamento de novo piso em porcelanato, entre outros serviços. Descreveu o que vai fazer e como vai fazer. Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, vou colocar uma sanca.
Tá, mas essa sanca ela vai ser fixada na parede, no teto, vai ser com parafuso, vai ser com o tiro de espoleta, vai ser furando a laje de lajota. Como é que isso vai acontecer, né? Ah, eu quero trocar o piso, mas você vai usar martelete dentro de um apartamento que tem laje? Nós só vamos saber se o memorial descritivo conter a metodologia de execução. Cá entre nós, muitos engenheiros não querem fazer isso. E vou além. Descrever isso não dá trabalho e eles querem dobrar o preço da RT para escrever isso daqui que muitas das vezes não gasta 10 linhas. Cronograma de execução. Aqui você vai colocar, né, o item 3, dividido em semanas, dias, aí vai de acordo com a sua classificação. E tem itens, por exemplo, o ar-condicionado, principalmente em apartamentos novos, ele precisa ali ser aprovado em assembleia alguns detalhes. Você pode colocar na RT? Pode. No cronograma você fala que está aguardando modelo a ser aprovado em assembleia e aí será utilizada a instalação que a construtora deixou previamente pronta para determinado cômodo, porque não são todos geralmente que deixam o ar-condicionado, né? Dependendo da construção, apenas um dos cômodos ali comporta o ar-condicionado. O projeto ou o croquis com as alterações pretendidas. Aqui, muito engenheiro fala que é frescura. No condomínio, o que é passageiro? O síndico, o arquiteto que fez a RT, a empresa de segurança, alguns moradores, porque se mudam, alugam. Mas o que fica no condomínio? As estruturas, as paredes. O condomínio é constituído ali com as pessoas que moram lá? Sim, mas se elas se mudam, o que fica é o que foi deixado pela construtora e melhorado pelo condômino. Se o atual morador não deixa aqui o projeto ou croquis, né, de uma sanca que foi feita com uma ligação elétrica que a construtora deixou com um interruptor na parede que tinha apenas 2 teclas, você coloca 6, e aí acontece alguma coisa, tanto para quem se muda ou alguma situação que envolva a área comum do condomínio, um disjuntor lá do centro de medição que eu citei anteriormente, como é que nós vamos saber quem é quem, se eu não tenho um projeto ou um croquis? Isso daqui, para quem não é engenheiro, quem não é arquiteto, é óbvio que é difícil de se fazer. Mas quando você contrata um profissional que tem condições de assim executar, ele tem as ferramentas para fazer isso em literalmente 2 cliques. E qual é a vantagem disso? Que quem vai analisar, que muitas das vezes não é engenheiro, inclusive você que está contratando esse engenheiro, você tem que analisar o que esse engenheiro fez. Você bate o olho e já percebe, não está legal, está faltando alguma coisa. Então a gente sai da parte escrita e entra na parte visual. Nem todos os profissionais querem fazer isso. E se eles fazem, querem dobrar o preço da RT. Verifiquem os profissionais que vocês estão contratando. Se você vai instalar ali piso sobre piso, cálculo de sobrecarga. Se você vai... Acontece muito aqui na região, sem citar cidades, mas em uma cidade a tensão elétrica é 220, na outra é 127. A pessoa sai da cidade de 220, se muda para 127. O que ela quer fazer? Transformar a casa dela em 220. Precisa de uma RT para observar essa demanda elétrica. Eu vou acrescentar mais tomadas, né? Eu não vou cortar a parede, eu vou passar uma canaleta, vou passar aquela fita, que hoje em dia tem uma fita elétrica que você passa ela, não quebra a parede, passa a massa corrida, pinta, nem parece que está passando ali uma rede elétrica. Você está aumentando a demanda de tomadas e vai usar todas, né, ao mesmo tempo. Precisa da RT.
Ah, vou fazer uma readequação elétrica, desculpa, hidráulica, ou na rede de esgoto. Quem fica? Quem chega depois? Você modificou. Vai ter esse conhecimento? O que, que vai te ajudar? O projeto ou o croquis? Ah, mas é que eu vou instalar apenas piso sobre piso, tal. Mais fácil ainda fazer um croquis. Aí vem o 5. Desculpa, agora é o 6. Talvez eu tenha me dado uma enroladinha aqui, mas é o 4 é croquis, 5 é cálculo de sobrecargas, né, hidráulica, elétrica, etc., e de sobrepeso. E uma coisa que é muito importante em condomínio, lista dos prestadores de serviço que você vai entregar diretamente para o condomínio, seja para a administradora, para o porteiro, muitas das vezes o zelador faz essa função. E o porquê disso? Por conta de segurança mesmo, né? E quando o síndico cobra a ART, não é porque ele quer cobrar RT, não é porque ele quer te prejudicar, porque ele não gosta de você, né? Porque ele é chato, porque ele é folgado. Não, não é por isso. É porque existe uma norma que a partir de problemas ou acidentes ou prédios que caíram, um grupo de engenheiros se reuniram, propuseram que fosse realizada a norma brasileira 1680 e a Associação Brasileira de Normas Técnicas assim aprovou. Então, antes de você ficar nervoso com seu síndico, antes de você iniciar uma obra, antes de você correr o risco de perder prazos, verifique com a administradora do seu condomínio ou com a administração do condomínio, seja lá síndico, zelador, com quem você consegue falar, o que está sendo cobrado para realizar obras. Porque essa própria norma diz que quando a obra é realizada sem esse documento, ela tem que ser parada. E aí você já contratou pedreiro, já contratou material, desculpa, já contratou o local, já conversou com o seu familiar para você ficar lá por um tempo, e aí a obra tem que parar porque você, em cima de uma questão burocrática, foi negligente. Então, quando você tem essa situação, antes de começar qualquer coisa, pergunte ao seu síndico se vai precisar ou não da ART, da RT, e o que ele vai estar cobrando nesse documento. Porque tem síndico que aceita esse papel vindo escrito como rascunho. E tem engenheiro que ele manda como rascunho. E às vezes não é nem engenheiro, né? O morador recebe ali um rascunho do engenheiro, encaminha para o condomínio, um rascunho que não tem memorial descritivo, não tem metodologia, não tem cronograma, não tem cálculo de sobrecarga. Aí a pessoa vai lá, instala de qualquer jeito. E até uma curiosidade, em um dos condomínios que a gente administra, o morador adquiriu um apartamento e ele estava com uma dificuldade, né? E o síndico tem que ir lá fiscalizar o começo, o meio e final da obra. E ele me convidou, nesse caso, porque já estava tudo ok, e ele me apresentou um local que ele não conseguia dar acabamento. E pintava, e lixava e não dava acabamento. Tinha uma tomada diferente do que era apresentado no projeto original. Ele tirou a tomada, desmontou. Quando foi ver, era uma tomada de sobrepor, né? Uma tomada de uma tomada. E o que, que tinha por trás dessa tomada? Um cofre de pelo menos 30 por 30 centímetros embutido dentro da parede, em uma construção de bloco estrutural. Se você conhece um pouquinho de norma técnica, sabe que não pode acontecer isso. E o porquê da norma BNT? Justamente para que esse tipo de coisa não ocorra. Por conta desse tipo de situação, eu não digo que um prédio pode vir a cair,
mas as rachaduras acontecem, né? A fachada acaba, em alguns momentos, se comprometendo. Então, diante disso, pessoal, a norma BNT, ou a NBR 16280, ela é muito importante para a segurança sua, que está executando a obra, do seu vizinho e do condomínio. Não fique nervoso com seu síndico. Na verdade, agradeça quando ele está cobrando isso. Porque se ele está cobrando, ele está fazendo valer aquilo que o Código Civil, no artigo 1348, prediz a respeito do síndico. Primeiro, que ele é responsível criminalmente. Segundo, que ele tem que criar meios para que o condomínio mantenha ali a sua ordem, né? E a sua segurança num todo, tanto dos moradores na área comum, quanto em sua área privativa. Eu sou Emerson Santana, síndico profissional aqui pela Santana Síndicos Profissionais, gestão em condomínios. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, curta, comente, compartilhe. Se não gostou, peço desculpa, mas é um vídeo de utilidade pública. E se você acha interessante, estamos aí à disposição para prestar serviço no seu condomínio. Ou assessoria, ou algo que você venha precisar aí que não está tão interessante, nós temos condições de melhorar, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.